Olá, aqui é o Bispo Paulo César Lima e eu posso dizer, primeiramente, que é um prazer inenarrável estar com vocês. Recebam o nosso abraço, recebam o nosso amplexo, recebam a nossa palavra de gratidão por você estar aí, nos ouvindo. Que Deus possa abençoar você grandiosamente e a paz do Senhor para todos os membros da Assembleia de Deus em Cristo, da criança até o mais idoso, até a mais idosa. Todos recebam o nosso abraço. E também para todos os nossos amigos, aqueles que nos acompanham lá no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, a todos aqueles que estão sempre assistindo aos nossos cultos online. A eles a bênção do Senhor, a eles a paz, a eles a esperança. Hoje nós queremos trazer uma palavra toda especial para você nesse culto da palavra online. E eu começo lendo o capítulo 2 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim o texto: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. A gente está acostumado com esses decretos. Eu nunca vi assinarem tantos decretos como os dos dias atuais. E naquele dia, de César Augusto, o decreto também foi assinado. Para quê? Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Quem disse? Quem disse que só hoje as grandes tecnologias mantêm o povo no cabresto e sob controle? Na época de Roma já havia também essa possibilidade de controle através dos recenseamentos. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, lugar onde os animais comem, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pai Celestial, com este texto lido nesta hora, queremos abençoar aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Aqueles que vão estar, ó Deus, ligados em casa, assistindo a este culto online. Deus queira abençoar a cada um em nome do Senhor Jesus, que esta palavra, de alguma maneira, traga bênção, paz e esperança aos corações. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Para quem diz que quando estamos no Senhor, todas as coisas são muito boas e a gente vai de vento em popa e as coisas vão melhorando cada vez mais, eu quero dizer com esta palavra lida que não é bem assim, a gente vai ver por quê. O tema que eu gostaria de abordar, depois da leitura que eu fiz dos evangelhos sinóticos sobre o nascimento sobrenatural de Jesus, eu encontrei algumas coisas que tocaram o meu coração, algumas coisas que abriram os meus olhos, algumas coisas que eu vi que eu posso compartilhar com vocês sobre a nossa história cotidiana, o nosso dia a dia, a partir da história de José e Maria. E eu coloquei o seguinte tema nessa mensagem: coisas estranhas quase sempre acontecem quando começamos a andar nos caminhos misteriosos de Deus. Coisas estranhas quase sempre acontecem quando começamos a andar nos caminhos misteriosos de Deus. E o texto para isso, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Depois você vai fazer essa leitura e entender a miúde o que tudo isso está dizendo para nós. Mas vamos lá. A ideia é dizer para você
que as coisas diante de Deus, quando nós somos chamados por Deus, somos trazidos à presença do Senhor, quando somos eleitos por Deus, quando somos convocados por Ele, nós não somos convocados para uma festa. Nós não somos convocados para uma coisa que tudo vai dar certo e vai melhorar cada vez mais. Quando Deus nos chama, quando Deus nos convoca, é sempre para um desafio. Eu diria para você que as obras de Deus sempre acontecem em nossas vidas como um desafio. É assim que devemos encarar as obras de Deus na nossa vida, assim que devemos encarar a convocação de Deus, assim que devemos encarar o chamamento de Deus para a sua obra. As obras de Deus sempre acontecem em nossas vidas como desafios. Então encare a obra de Deus como desafio, não como uma coisa fácil e tão banal que você pode simplesmente fazer ou se desfazer dela ou delas. Não, encarem as obras de Deus como um verdadeiro desafio, desafio de lealdade, desafio de fidelidade, desafio de perseverança, desafio de persistência, desafio de consistência da sua fé. É um tremendo de um desafio. Digo assim porque, perceba, Deus, através do anjo Gabriel, se apresenta a Maria dizendo que ela terá um filho e que esse filho é algo sobrenatural que vem do Espírito Santo. Receber uma coisa como essa é simplesmente magnífico, simplesmente para além do que a gente possa pensar e imaginar. Porém, no mundo real, isso é um mundo imaginário, mas no mundo real a coisa é bem diferente, porque as leis que circulavam na época de José e Maria sobre sexualidade, sobre adultério, sobre casamento, eram leis muito severas, muito duras. E se qualquer um encontrasse traços de violação destas leis, a pessoa ia para o patíbulo, naturalmente. Ela morreria apedrejada. Então isso era uma coisa muito comum. Ou seja, Maria, ao receber essa proclamação do anjo Gabriel, no seu mundo real, o seu mundo real se torna um lugar extremamente perigoso para ela levar essa revelação à frente. Ela levar essa proclamação à frente. Veja, Deus estava chamando Maria para um tremendo de um desafio. Desafio este que a gente tem que entender que ele de fato acontece. Deixa eu colocar aqui o cronômetro. Pois bem, Nazaré, você tem que entender o seguinte: Nazaré é um lugar pequeno, tão pequeno que talvez 200 a 400 pessoas existissem ali em Nazaré. Portanto, tudo o que acontecia naquela pequena cidade, todo mundo sabia. Todo mundo ia saber. Aliás, todo mundo soube deste fato de José e Maria, porque essas coisas não ficam reservadas a um ou dois, mas daqui a pouco todo mundo sabe. Como a cidade é pequena, imagine só, todo mundo já sabia da história de José e Maria. E, é lógico, ninguém acreditava no que Maria estava dizendo, que era do Espírito Santo, o bebê, a criança que ela levava no seu útero. Pois bem, mas o que devemos entender é o seguinte, que a situação é desafiadora, por isso que Deus não chama pessoas frágeis, fracas, sem coragem, sem ser perseverante para o seu trabalho. Porque são pessoas que
mínimo de um aborrecimento, qualquer coisa, as pessoas abrem mão e seguem outra direção. Deus, quando chama pessoas com estruturas fortes, que na sua lealdade elas são imbatíveis, elas não se curvam, não se flexionam de forma nenhuma, porque são fiéis a Deus. Maria era uma jovem assim, fiel, muito fiel a Deus, mas poderia pagar com a própria vida o impacto que ela estava tendo na sua vida através dessa revelação do anjo Gabriel. Tá? E, em segundo lugar, eu posso dizer para vocês que o único caminho que a gente pode se sentir seguro na vida é o que é orientado por Deus, mesmo que nos pareça, no primeiro momento, inadequado. Às vezes a gente imagina que o caminho que Deus está nos revelando é uma coisa extremamente inadequada no seu primeiro momento, porque parece que tudo é muito difícil e parece que vai dar errado, tudo vai sair errado. É inadequado. Talvez o próprio privilégio que Maria no primeiro momento teve de ser a escolhida de Deus, porque todas as mulheres, de um modo geral, elas clamavam para que fossem a escolhida para ser a mãe do Messias, e era uma coisa que todas as mulheres queriam, desejavam de coração, mas a escolhida foi uma jovem chamada Maria, moradora de Nazaré, um pequeno condado de 200 a 400 pessoas. Tá? Então, eu assevero isso, que o único caminho que a gente pode se sentir seguro na vida é o que é orientado por Deus, mesmo que nos pareça, no primeiro momento, inadequado. Qual o lugar onde eu me sinto seguro? Qual o lugar mais seguro para qualquer um de nós? É aquele que está sob a orientação do Senhor. É aquele que está sob a orientação de Deus. Esse é o lugar mais adequado, mesmo que no primeiro momento pareça um equívoco ou uma coisa extremamente paradoxal. Quando as dúvidas nos assaltam e nos assediam, temos que sossegar o coração por saber que Deus cuida de nós. Toda vez que você está dentro de um furacão, toda vez que você esteja no centro de um furacão, de uma tempestade, você tem que parar e pensar que Deus é aquele que cuida de nós, em qualquer instância, em qualquer situação. O lugar mais seguro para José e Maria era a vontade de Deus. Qual o lugar mais seguro para José e Maria? Era a vontade de Deus, não era Nazaré, não era Belém, não era Jerusalém. O lugar mais seguro para José e Maria era a vontade de Deus. Mesmo os levando, mesmo que essa vontade os levasse para o epicentro do problema. Porque a gente pensa que a gente está fugindo de um caldeirão quente, com água quente, mas de fato a gente está saindo de um caldeirão de água quente e indo para dentro de uma fogueira. Olha só, tudo indica que quando José e Maria chegaram a Belém, terra de Davi, e José era da linhagem da casa de Davi, tudo indica, tudo leva a crer que José tinha parentes ali em Belém. Mas o fato que ocorrera lá em Nazaré com Maria, parece-me que já tinha chegado, essa notícia já tinha chegado totalmente transviada, totalmente deturpada à cidade de Belém. E a família tanto é assim que vamos descartar totalmente a possibilidade de terem pensões em Belém.
Belém é uma cidade extremamente pequena também, como Nazaré, e não havia pensões, como a gente sempre coloca. Eu já ouvi pregação de pessoas de José e Maria indo a 10, 15, 20 pensões, e todas elas negando a possibilidade deles ficarem na pensão. Quero dizer que isso não existe, não havia pensão em Belém. Só você pegar qualquer mapa daquela época, ou pegar qualquer imagem daquela época da cidade de Belém, você vai ver que é impossível ter pensões ali. Que havia uma cidade pobre, de casas paupérrimas, e a melhor casa que tinha era sempre uma casa de 2 andares, que embaixo, quando você entrava ao lado esquerdo, ficavam alguns animais, que eram mais usuais, uma manjedoura onde eles comiam, e na parte de cima, ao subir, tinha o quarto da família, o quarto dos alimentos, onde ele colocava os alimentos, e o quarto dos hóspedes. Foi exatamente neste quarto que José e Maria não ficaram, porque a história parece dizer que os seus parentes não concordaram que eles ficassem na casa, no quarto de hóspede. Ora que isso é uma violência enorme para os padrões daquela época. Para os padrões daquela época, não receber um casal e hospedá-los, bem hospedados, num quarto de hóspede é uma violenta maneira de tratar o próximo. Coisa que para um oriental era você sair completamente do padrão, era você violentar o padrão, era você transgredir tudo que tem a ver com hospitalidade. Mas é o que eu afirmo quando eu digo que o caminho que a gente pode se sentir mais seguro, mesmo diante de olhos trêmulos e vendo completamente tudo turvo e diferente. Porque nem sempre o que você crê é o que você vê. E nem sempre o que você vê é o que você crê. Mas o melhor lugar que José e Maria estavam não era Belém, ou Jerusalém, ou qualquer outra, ou Judéia, ou qualquer outra coisa, mas sim eles estarem ali, na presença do Senhor, na vontade de Deus, na direção de Deus. Não importe, aliás, não importa que você esteja passando maus momentos nesse momento da sua vida. Não importa que você esteja vivendo a pior situação que você viveu até hoje. Não importa que as pessoas discriminem você, que as pessoas tenham intolerância quanto a você, que as pessoas reduzam você a nada, que as pessoas virem as costas para você e que essas pessoas sejam da sua família. Não importa se você estiver no centro da vontade de Deus, porque este é o melhor lugar para você estar. Mesmo que diante dos seus olhos crentes, você não acredite no que está vendo. José e Maria tiveram que aprender esta grande lição. Quando nos sujeitamos a andar nos caminhos de Deus, é aí que começamos a viver os grandes milagres de Deus. Primeiro eu tenho que me sujeitar a viver esses caminhos. São caminhos difíceis para viver. São caminhos difíceis para você palmilhar. São caminhos difíceis para você andar. Mas quando nós andamos, são nesses caminhos que nós aprendemos a ver os milagres de Deus. Número 3. Eu posso declarar que o caminho de Deus, ele começa sempre muito apertado, mas depois é dilatado, é ampliado e compensado por sinais e maravilhas. Se você aprendeu que quando você, vamos pegar essa palavra, aceita Jesus,
e vem para os caminhos de Deus, tudo tem que começar a dar certo, quero dizer para você que não é bem assim. Você está sendo chamado para um grande desafio de vida. Sua vida muda daí para frente. E aí, o seu mundo pode até desabar. Aquilo que você estava segurando com unhas e dentes pode até cair. Mas eu quero dizer que é um novo caminhar. E às vezes, para esse novo caminho acontecer na nossa vida, a gente tem que queimar tudo que está ao nosso redor. E a gente não precisa fazer isso, porque as próprias circunstâncias se incumbirão de fazer tal coisa. E as coisas vão começar a desmoronar, mas é isso que tem que acontecer mesmo, para que um novo caminho apareça diante de você. Para José e Maria, eles tiveram que aprender que no caminho de Deus as coisas não são fáceis, são muito difíceis, são duras. Muitas lágrimas, muito choro, muito quebrantamento acontece. Mas, assim como começa muito apertado, vai se dilatando, vai se ampliando, e você tem uma compensação fantástica com os sinais e milagres de Deus. Aí você pode me perguntar, tá bem, pastor, e se nada disso acontecer? Se não aconteceu, é porque não está no tempo para acontecer. Porque a gente tem uma ideia muito curta, a nossa compreensão é muito limitada sobre o futuro da nossa própria existência. O que queremos hoje, às vezes, pode ser extremamente ruim para nós agora. E por isso, esse adiamento, se eu posso dizer assim, para que a gente receba na hora exata, na hora certa que a gente tem que receber alguma coisa. Neste exato momento, é o momento da gente segurar as coisas com a nossa fé, mesmo vendo o mundo caindo, melhor dizendo, caindo na nossa cabeça. Mesmo assim, a gente tem que ficar seguros na nossa fé e na nossa esperança, porque tudo isso vai passar e nós vamos superar em nome de Jesus. José e Maria, como eu já disse, eles foram preteridos, tudo indica, pelos seus próprios parentes. Em vez de hospedá-los no quarto de hóspedes, eles foram colocados na parte de baixo da casa. É para lá que eles foram. E a gente pensa assim, meu Deus, por que José e Maria que levava o Filho de Deus, o Salvador no seu ventre, por que passar por tudo isso? Porque quando a gente tem que passar por uma coisa, não há, a gente pode até adiar, mas o dia vai chegar e a gente vai ter que passar. Uma coisa que parecia tão privada, esse é o ponto número 2. Uma coisa que parecia tão privada, tão José e Maria somente, e aqueles poucos animais que ali estavam, Jesus deitado sobre aquela manjedoura, um fato que parecia isolado de tudo e de todo mundo, lê do engano para José e Maria. Porque aquele fato foi observado primeiramente pelos céus. Os anjos, o coral divino, cantou o nascimento de Jesus Cristo. Tudo isso reverberado no céu sobre o nascimento de Jesus Cristo. Aquilo que José e Maria imaginou que estava acontecendo naquele lugar, totalmente abafado, aquele lugar que não tinha nem oxigênio direito, aquele lugar cheio de bactérias, cheio de vírus, cheio de infecção, naquele lugar que parecia que eles estavam sozinhos e que não tinha ninguém por eles, nem Deus estava olhando aquela situação. Imagine Maria tendo filho sozinha, na escuridão daquele dia, o isolamento
dos próprios parentes, mas lê do engano para eles. Porque o que parecia que estava tão privado, tão distante do olhar de todos, Deus estava movimentando as coisas para que tudo acontecesse da forma que a sua vontade já havia determinado. Eu e você precisamos, eu diria assim, eu e você precisamos apenas estar na presença de Deus, porque de fato nós não precisamos de espaço e nem tecnologia, de estar nos melhores lugares para que o sucesso aconteça, para que venha a bonança, para que venham as luzes, para que venham as transformações. Eu e você não precisamos nem de espaços maravilhosos e nem de tecnologia. Deus, quando quer que isso aconteça, Ele faz com que as pessoas nos encontrem. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Quando Deus quer que a nossa luz seja acesa e que todos a vejam, Deus, olha o que Deus faz. Ele faz com que as pessoas nos encontrem. Então vamos repetir só para que você tenha essa mensagem no seu coração. De tudo que nós vimos, de tudo que nós falamos, 3 coisas chamam a minha atenção e eu gostaria de compartilhar para vocês. Primeiro, os primeiros momentos na caminhada com Deus parecem muito estranhos, mas depois nossos olhos contemplam a real vontade de Deus. Aquilo que é estranho no primeiro momento, nossos olhos entendem lá na frente a real vontade de Deus. O que Deus queria por trás de toda aquela situação extremamente estranha e contra nós. Aí você vai ver o que vai acontecer lá na frente para você entender tudo que ocorreu aqui atrás. É uma história que você fez. E com Deus. 2. A caminhada com Deus é para corajosos. É para persistentes e perseverantes. Porque é muito difícil e muito cheia de obstáculos a caminhada com Deus. Por isso que só os corajosos e perseverantes conseguem chegar ao outro lado. Mas quem chega ao final tem surpresas extraordinárias de Deus. Olha o que eu estou dizendo. A caminhada com Deus é para corajosos e perseverantes. Não é para imediatistas. Não é para aqueles que querem que aconteça dentro da sua imaginação, que aconteçam as coisas a partir do seu querer. Não, nada disso. As coisas só acontecem quando tem que acontecer. E quem persevera vai ver as coisas extraordinárias de Deus e que você fez, de alguma maneira, parte dessa história. Terceiro lugar, de um lugar desconhecido no mapa mundi, que é Belém. Ninguém sabia onde era essa cidade. Deus deu início à maior de todas as histórias de amor entre Deus e os homens. O que eu estou dizendo é que o lugar em que você nasce e em que você vive não determina o seu futuro. O lugar onde você nasce e vive não determina o seu futuro. Quem faz o seu futuro acontecer é Deus. Tenha você nascido onde você nasceu. No lugar totalmente, absolutamente desconhecido. É neste lugar, desconhecido para os homens, que Deus faz acontecer a sua história. Então, meus queridos irmãos, nesses 3 pontos que eu coloquei para vocês, quando formos assediados pelo ceticismo, pela incredulidade e pela
fragilidade de não acreditarmos muito no que está acontecendo, porque está muito difícil e muito cheio de obstáculo. Então isso não é de Deus, isso não é verdade. Veja a história de José e Maria. No momento da proclamação, beleza, maravilha, glória a Deus. Mas depois ali se seguiu uma história estranha, difícil, cheia de obstáculos. Uma história que quase levou Maria para a morte. Se não fossem as intervenções de Deus. E o que eles pensaram e imaginaram que estavam sozinhos e abandonados pelo mundo, e até talvez pensaram em estar abandonados por Deus, mas lê do engano. Deus estava mostrando o nascimento do seu filho para gregos e troianos, e em situações diferentes e pessoas diferentes, assim como ele revelou para os pastores pobres, ele também revelou para os magos que vieram do Oriente para adorar aquele que é o rei dos judeus. Fique atento, a vida cristã é assim, e aqueles que andam com Deus, é o que eu digo aqui, coisas estranhas quase sempre acontecem quando começamos a andar nos caminhos misteriosos de Deus. Coisas estranhas, coisas que você diz assim, meu Deus, isso não é verdade que está acontecendo, mas é verdade. Deus está no controle de todas as coisas. Curve a sua cabeça nesse instante e ore comigo. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por sabermos que tu cuidas de nós em todas as situações. E quando imaginamos que estamos sozinhos, não estamos. Não precisamos, ó Deus, ficar pensando em grandes espaços e usar todo tipo de tecnologia para que sejamos vistos e reconhecidos. Basta saber que nós estamos na tua presença, e isso é o suficiente para mudar toda a nossa história. Que Deus abençoe, Pai, em nome de Jesus, todas as pessoas que estarão ao alcance da nossa voz, e que esse culto, de alguma maneira, ó Deus, traga de volta a esperança nos corações de centenas e milhares de pessoas. É o quanto nós te pedimos e agradecemos, e que todos digam amém. Que Deus abençoe vocês. Só quero dizer que domingo estaremos juntos às 10 da manhã com a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, estudando a nossa revista. E à noite, às 19h30, estamos no culto da família. Que Deus abençoe vocês. Estejam conosco. Em nome do Senhor Jesus. Todos vocês, um abraço para aqueles que estão no Canadá, Europa, Estados Unidos, enfim, em todo o Brasil. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Até a próxima, até domingo.